Olá, bem-vindos novamente, né, para os vídeos da aula da quinta-feira, do dia 24 de junho de 2021. Agora eu vou falar, né, como tinha combinado com vocês, eu vou aqui sobre essas notas de aula explicando, né, esse modelo de capital humano do Mankiw Homerway, tá, de 1992, que é aquele trabalho que a gente também olhou, né, convergência de renda, e que é muito interessante. Então, além de olhar para o modelo de capital humano, também fiz ali as derivações das equações que eles estimaram, porque eu acho que é interessante para vocês verem também como é que o modelo vira também um trabalho aplicado, né, é um modelo matemático, mas dele é derivado as equações que vão ser usadas, né, para as estimações. E dele, né, desse modelo também implica, né, a questão da convergência condicional. Então, eu acho que é um exemplo bem interessante para vocês, do que é um trabalho acadêmico nessa área, né, e também dessas questões de como ir do modelo por uma equação a ser estimada. Acho que isso, né, a gente fecha aqui um ciclo, né, vocês estão vendo que a gente está trazendo coisas de econometria, a gente está trazendo coisas de micro, e é uma questão macro, né, então, assim, fecha um ciclo, né, de integração das disciplinas que vocês podem ver, né, que é muito interessante também, tá? Agora, antes de começar a falar dessas notas de aula, eu queria falar para vocês por que esses modelos, eles chamam de capital humano. Vocês têm uma ideia por que esse nome, capital humano? Bom, eu estou aqui super gesticulando, mas eu já até fechei a minha câmera, porque era para não distrair vocês. Agora eu vou até abrir, porque fiquei gesticulando. Por que eles chamam esses modelos de capital humano? Né? Esses modelos são chamados de capital humano porque eles entendem, né? Entendem tributos, qualidades que definem a produtividade do trabalhador, né, que estão relacionados com a produtividade do trabalhador, como um investimento. Né? Então, as pessoas vão estudar porque, né, elas vão ver um retorno financeiro, né, desse estudo. Né? Então, o que é esse retorno financeiro da educação? Né? Quanto, né, que você vai aumentar o seu salário para um ano adicional de estudo? Esse é o retorno da educação, retorno da escolaridade. Mas pode ser também da saúde, né? Então, um trabalhador mais saudável, ele também é um trabalhador mais produtivo, né? Então, quanto que é investido, né, em saúde. Agora, a questão principal aqui é que esses investimentos em fazer o trabalhador mais produtivo, tá? E não é para o bem-estar do trabalhador, é simplesmente para o trabalhador mais produtivo, porque a questão aqui, né, a questão aqui é de aumentar o produto, né? Então, agora, quer dizer que essas pessoas são horrorosas, que não pensam também no bem-estar dos trabalhadores? Não, não quer dizer que são pesquisadores horrorosos que não pensam no bem-estar dos trabalhadores, mas a questão deles é aumentar produto, né? E para aumentar produto, esse trabalhador ele tem que ser mais produtivo, certo? Agora, não quer dizer que escolaridade tem outras contribuições e outros retornos também, ou que saúde tem outras contribuições e outros retornos também, ou até mesmo, né, para o nosso bem-estar, né, para o nosso bem-estar social ou socioeconômico, a gente precisa de saúde e educação também. Tá? Então, o fato de eles não estarem sendo isso, não quer dizer que eles não são pesquisadores conscientes ou politicamente engajados. É que eles estão olhando para uma única questão, que é, né, aumentar a riqueza do país. Tá? E esse aumento de riqueza, né, ele vem da produtividade. Tá? Então, eles veem esse investimento na produtividade do trabalhador como um investimento, como é um investimento em capital físico.
né? Então, o que eles estão olhando, né? Eles estão olhando para as contribuições, né, desse investimento no trabalhador, para as contribuições para a economia como um todo, né, e as contribuições em termos de produto gerado, tá? Agora, escolaridade, saúde, também tem outros aspectos interessantes que vocês vão ver em outras discussões. Aqui nessa discussão, a questão é essa. E por que, né, é uma questão, né, de produto, de produção, né, ele também é visto, né, como um investimento, né, e essa relação com o capital físico, esse paralelo que eles fazem do capital humano com o capital físico, vem, né, trazendo, né, esse olhar de investimento. Então, vocês estão aqui fazendo a faculdade de vocês, porque vocês esperam, né, que com isso vocês vão ter empregos melhores, certo? Mas a faculdade de vocês, além de dar empregos melhores, também dá uma outra visão de mundo, também dá relações intrapessoais que fazem vocês também, né, mais empoderados, né, mais conscientes, mais politizados, e também, né, de certa forma, mais incluídos, mais felizes. Então, essas considerações também são importantes, é que não dá para a gente olhar em profundidade para todas as questões. Tá? Então, ou a gente está num campo de pesquisa, ou numa linha de pesquisa que a gente olha superficialmente para tudo e não, né, olha profundamente para nada, ou a gente pega uma questão e aprofunda. Não dá para fazer as duas coisas, né? Senão a gente não ia sair do lugar. Então, é só para fazer essas considerações para dizer assim, olha como eles são horrorosos, eles só estão pensando em produtividade. Não, eles só estão pensando em produtividade. Mas não é porque eles são horrorosos, é porque essa é a questão. Como aumentar a produtividade do país para que, né, esse país mais produtivo possa ser mais rico, né, e, portanto, tenha mais riqueza para distribuir para a sua população. Certo? Essa é a questão que eles estão olhando. Tá? E eles fazem esse paralelo com o capital físico, né, esse paralelo de investimento, então eles olham o capital humano como um investimento, e como investimento tem custo de oportunidade, tá? Então vocês estão fazendo a faculdade de vocês, talvez vocês poderiam estar trabalhando integral, em vez de fazer a faculdade, tão efetivos, né? Então se você está fazendo um estágio ou fazendo a faculdade, você está abrindo mão do seu salário como efetivo. Então você também está perdendo, né, alguma coisa está indo embora, ou é o tempo, né, é o tempo, vocês estão numa situação, né, que, por exemplo, quem trabalha o dia inteiro e estuda à noite, e tem que também estudar de final de semana, quer dizer, sobra muito pouco tempo para fazer outras atividades, então, o custo, né, de oportunidade de fazer esse investimento na educação de vocês agora, é todas essas outras alternativas que seriam as melhores alternativas, né, ao invés, né, ou a segunda melhor alternativa, ao invés de estudar, vocês estão abrindo mão, né, então mesmo a faculdade não sendo paga, né, tem um custo, é o custo daquilo que você está abrindo mão para fazer a faculdade, né, então é um investimento que vocês estão fazendo, e vocês abrem mão, né, de ter mais tempo, vocês abrem mão de ter mais diversão, porque vocês veem retorno dessa educação, dessa qualificação que vocês estão tendo aqui. Eu estou um pouco incomodada, porque o tornado está chegando aqui em casa. Então, é isso que a gente está discutindo aqui nesses modelos de capital humano, tá? E aí, né, a motivação deles para incluir o capital humano aqui no modelo, né, é porque, né, ele melhora, né, o ajuste aos dados, né, ele é mais, faz com que, né, como é que eu vou falar? É isso mesmo, né, olhando, né, para as diferenças entre países, né, de instrução, qualificação e qualidade de educação, consegue ajustar melhor,
né, os resultados do modelo de solo, né. Aqui eu fiz eu aproveitei que eu estava fazendo as notas de aula, deixa eu ir até o final, e fiz aqui, né, o modelo de solo com progresso técnico, né, que a gente já falou sobre isso, né, aqui a tecnologia, ela entra como uma tecnologia aumentadora de trabalho, né, e... Não chegou. Eu tô gravando, tá? Ela entra aqui com uma, desculpa, ela entra aqui com uma tecnologia aumentadora de trabalho, né, de que o trabalho efetivo e tanto, né, o trabalho como a tecnologia, eles se acumulam no tempo, né, nas suas taxas de crescimento, taxa de crescimento do trabalho é ele, taxa de crescimento da tecnologia é o progresso tecnológico, né, então, o trabalho hoje era o trabalho no início, né, vezes o fator, né, de crescimento tecnológico, o acúmulo, né, então exponencial de N vezes T, onde T é o tempo atual, a tecnologia no tempo T, né, ela vai ser a tecnologia atual vezes, né, o crescimento, e ele é exponencial, né, elevado a GT, então está acumulando exponencialmente, né, e o que vai acontecer, né, com o capital, a acumulação do capital, ela é diferente, como a gente discutiu, né, do que ela depende? Ela depende, né, da capacidade de investimento do país, né, que é, como economia fechada, é a taxa de poupança vezes o produto por trabalho efetivo, e da necessidade, né, de reposição do capital para o trabalho efetivo, que deriva da depreciação física do capital, do crescimento populacional e do progresso tecnológico, como é capital por trabalho efetivo, né? Quanto mais a tecnologia progride, mais tem que repor esse capital para ficar nessa tecnologia avançada. Tá? Então, o que define o estado estacionário é aquele momento em que o capital por trabalho efetivo, ele não varia, né? Então, é aquele momento em que a capacidade de financiar o capital iguala a necessidade de reposição do capital. Então, iguala a essa condição aqui. E da onde vem esse K elevado a alfa? Vem do produto, né, por trabalho efetivo, que é o capital elevado a alfa, tá? Então, a gente pegou aquela função de produção, né, e a gente dividiu pelo trabalho efetivo, a gente ficou com o produto por trabalho efetivo, o trabalho efetivo sumiu, né, porque a gente dividiu e ficou o capital por trabalho efetivo elevado a alfa, tá? E rearranjando isso daqui, a gente já fez algumas vezes, né, nós vamos ter que o capital por trabalho efetivo no estado estacionário, ele depende da taxa de poupança, do progresso tecnológico, do crescimento populacional, da depressão física do capital e do parâmetro alfa, tá? Como o produto por trabalho efetivo é o capital por trabalho efetivo elevado a alfa, o produto por trabalho efetivo do estado estacionário vai ser tudo isso daqui elevado a alfa, então vai ser alfa sobre 1 menos alfa aqui, certo? E o produto por trabalhador, né, vai ser a tecnologia vezes o produto por trabalhador efetivo do estado estacionário. Tá? E aí, se você quiser, né, trocar essa tecnologia por aquele A0 vezes E elevado a XT, né, a gente pode fazer isso também. E a gente fica com esse produto por trabalhador de estado estacionário. Né? Passando o log, a gente faz isso para quê? Para linearizar. Né? Passando o log, a gente fica com essa, né, equação que a gente pode usar para estimar o modelo, tá? Como é que a gente vai, dessa equação que a gente tirou aqui do produto por trabalhador de estado estacionário, né, para a equação estimada, né, como essa parte aqui, ela é constante entre os países, né, ele assume o progresso tecnológico igual para todos os países, condição inicial da tecnologia igual para todos os países, né, porque capital pode ir de um lugar para o outro, né, então tudo isso vai parar na constante. E o que é diferente entre países vai parar no resíduo da regressão, certo? Então, essa parte aqui fica igualzinha. Isso aqui vira constante,
e as diferenças entre os países que derivam de outros fatores que não estão contabilizados aqui, ou até mesmo de alguma questão de tecnologia ou de progresso tecnológico que diferente países vai para o resíduo, tá? O modelo, né, de progresso técnico com capital humano, do Mank, Homer e Whale, né, qual que é a diferença? A diferença agora é que o capital humano entra como uma outra forma de capital na função de produção. Então, além da gente ter o trabalho, né, e a tecnologia aumentadora de trabalho, a gente tem também o capital humano, certo? Então, os investimentos vão ser feitos em capital físico e em capital humano. Então, todo o resto é igual. O trabalho vai crescer no crescimento populacional, a tecnologia vai crescer no progresso tecnológico, né? Taxa de crescimento do trabalho é crescimento populacional, taxa de crescimento da tecnologia é o progresso tecnológico, mas agora nós temos duas dinâmicas, né, de acumulação de capital, que uma é a dinâmica de acumulação do capital físico, que a gente já tinha, já conhecia, que é essa primeira aqui, e a outra é a dinâmica de acumulação do capital humano, certo? Então, assim como o capital físico, o capital humano precisa de investimento. E quem financia esse investimento? Poupança. No caso de vocês, que estão numa universidade pública, vocês não pouparam para fazer a universidade, para ir para a universidade, mas é uma poupança, né, do governo que é usada. Aqui não é um investimento do governo para prover a população com esse capital humano, certo? Então, tem poupança aqui. E essa poupança, né, e também tem a necessidade de reposição do capital humano, né, que o capital humano também deprecia, e olha, gente, minha experiência com capital humano deprecia muito rápido, né? Aqui no modelo deles, eles estão colocando a depreciação do capital humano parecido com a do capital físico, né? Mas a minha experiência com o capital humano deprecia muito rápido, né? Então, se vocês sabem, né? Se vocês acompanham as pessoas que dão dicas de carreira, vocês sabem que é uma boa dica de carreira para quem quer se manter, né, crescendo na carreira, é sempre estar se atualizando, né? Capital humano deprecia muito rápido. E agora, nessa época de informação, né, de aumento de informação e de fluxo, né, de estoque de informação e de informação, tem a necessidade de reposição do capital humano tem crescido mais rápido ainda, tá? O governo vai ter que investir também, porque a população está crescendo, então vai ter que incluir mais gente né, na escolaridade, tanto ensino fundamental, médio, como universitário, né, e também tem o progresso tecnológico, tá? Então tem que investir também para acompanhar esse progresso tecnológico, tá? Nos modelos de crescimento endógeno, por exemplo, quando a gente vê o modelo de Lucas, a gente vai ver que tem uma relação aqui também com a geração do progresso tecnológico e os investimentos feitos, né, nas universidades. E isso é muito importante também, porque aí vocês veem toda essa discussão que tem, né, deve se financiar a universidade ou não, deve se financiar a pesquisa ou não, a universidade tem que conversar com extensão, a universidade tem que conversar com empresas, e olha, hoje nós somos um hub, né, São Paulo e Campinas são um hub internacionalmente conhecido em fintechs, porque tem um investimento, né, em incubadoras, em inovações digitais. Então, esse investimento paga também, né? Ele paga, às vezes o retorno não é para o governo, mas é para a sociedade, que a sociedade tem mais bens, mais serviços, mais empregabilidade, né? Então, são questões importantes também, tá? Agora, né, o produto por trabalhador efetivo, né, que a gente vai dividir aquele produto naquela função de produção por trabalhador efetivo, a gente fica, né, em função do capital físico por trabalhador efetivo e do capital humano por trabalhador efetivo, né. Então, antes a gente só tinha alfa, agora a gente tem beta também, que é o fator de ponderação do capital humano, tá. E o estado estacionário, né, ele ainda existe o estado estacionário para o capital físico, e é adicionado o estado estacionário para o capital humano, que parte do mesmo princípio, que o capital humano, ele é
fixo, né, ele para de crescer no momento em que a necessidade de reposição do capital humano iguala a capacidade de investimento do capital humano. Então, quando houver mais capacidade de investimento do capital humano do que necessidade de reposição, esse capital humano vai crescendo. Só como tem retornos marginais decrescentes, vai chegar uma hora, né, em que a capacidade de financiamento iguala a necessidade de reposição, e aí ele encontra o estado estacionário e ele para de crescer, certo? Então, agora a gente tem um modelo com 3 equações, não são mais só 2 equações, que antes a gente só tinha a função de produção e a equação de acumulação do capital físico. Agora a gente tem a função de produção, a equação de acumulação do capital físico e a equação de acumulação do capital humano. Tá? Então, a gente vai ter que resolver para essas 3 equações, né? O que a gente fez ali no progresso tecnológico? A gente usou, né, a função de produção dentro dessa igualdade aqui para resolver, né, e achar o capital para o trabalhador efetivo do estado estacionário, tá? Agora a gente vai fazer a mesma coisa, só que a gente vai ter essa outra equação aqui, e a gente vai ter que usar uma dentro da outra, né, para poder chegar a isso, tá? Então, depois eu vou fazer o vídeo com essa derivação no papel, mas acho que a ideia é essa, né? Eu acho que deu para vocês perceberem isso. Então, a gente vai chegar, né, nessas equações aqui. Como que a gente chegou nessa equação? Olha, aqui a gente já substituiu, né, o produto por trabalhador efetivo pelo capital por trabalhador efetivo elevado a alfa, vezes o capital humano por trabalhador efetivo elevado a alfa, que é o que a gente tinha aqui, né? Que é o que a gente tem aqui. Então, a gente já substituiu nas duas equações, tá? Então, isso aqui é a poupança, que é investida em capital físico, e aqui a poupança que é investida em capital humano, né? E aqui iguala, né, a necessidade de reposição do capital físico, a necessidade de reposição do capital humano, tá? E agora, o que a gente vai fazer? Se a gente resolver, né, aqui para o capital humano, a gente pode, né, então, se a gente passar essa parte aqui dividindo, a gente pode substituir aqui, e aí a gente vai ter em função tudo de capital físico por trabalhador efetivo, né, por trabalho efetivo. E aí a gente resolve, então, para o capital físico, trabalhador efetivo do estado estacionário. Tá? Então, agora, ele depende ainda da taxa de poupança, do progresso tecnológico, do crescimento populacional e da depreciação física do capital, e do parâmetro alfa, né? Mas agora a gente tem também o parâmetro beta, e a gente tem separado a taxa, né, de poupança em capital físico e a taxa de poupança em capital humano. Tá? E o capital humano, ele é simétrico ao capital físico, né? Também vai depender da taxa de poupança do capital físico, da taxa de poupança do capital humano, do progresso técnico, da taxa de crescimento da população e da depreciação física do capital, né? Aqui do capital humano. E dos parâmetros alfa e delta, tá? Aqui no modelo, ele tem a mesma depreciação para capital físico e capital humano e o mesmo progresso tecnológico. Mas a gente poderia ter um modelo e que a gente dissesse que eles são diferentes. Ou vocês poderiam, né, olhar os dados e ver se difere, né? E aí, quando substitui isso naquela função lá do produto, né, lembra que a gente tem aqui capital físico e capital humano, né? Então, quando a gente coloca aqui naquela equação, né, a gente fica com esse monstrengo aqui, mas que a gente consegue resolver esse monstrengo, né? Porque, né, que a gente consegue simplificar as coisas, porque eles estão multiplicando aqui, então a gente consegue simplificar com uma coisa mais bonitinha aqui, né? Então, o produto por trabalhador efetivo, ele depende da taxa de poupança no capital físico, da taxa de poupança para o capital humano, do progresso tecnológico, do crescimento populacional, da depreciação física do capital e dos parâmetros alfa e beta, tá? Então, você vê que aqui, né, tinha um menos alfa menos beta, ficou, mas aqui vai ter alfa mais beta, tá? Porque aqui a gente fez, o que a gente fez? A gente multiplicou esse daqui por esse daqui. Aí, se vocês fizerem essa multiplicação, é a mesma coisa que fazer, né?
que resolver aqui, né? Só que, como que é 1 menos beta vezes alfa, né? Sobre 1 menos alfa menos beta, mas esse vai ficar, né? Então, é 1 menos beta vezes alfa, mais alfa beta. E aí vai ficar só com alfa. A mesma coisa que aqui vai ser beta vezes alfa, mais 1 menos alfa vezes beta. E vai ficar só com beta. Tá? Se vocês quiserem, eu faço um vídeo aqui mostrando essas questões, mas a gente vai ficar com esse produto para o trabalhador efetivo. Mas é importante que, igual a gente tinha no modelo anterior, né, quanto mais poupança, mais produto para o trabalhador efetivo, quanto mais progresso tecnológico, menos produto para o trabalhador efetivo, mas mais produto per capita, porque está acumulando na tecnologia, tá? Então, não é tão intuitivo assim que vai ser um impacto negativo, certo? Aqui no trabalhador efetivo, sim, por causa da necessidade de reposição para o trabalhador efetivo. Quanto mais a população cresce, né, menor vai ser o produto para o trabalhador efetivo. Se você comparar duas economias com uma taxa de crescimento populacional muito alta, ela vai ter muita dificuldade de repor seu capital e seu capital humano, né, vai demandar muito mais necessidades aqui, tá? Mas eu não levo isso aqui muito a sério, não, até porque a gente sabe, né, que tem muitos países que abaixaram muito o crescimento populacional e nem por isso eles ficaram ricos, né? Então tem outras dimensões que são mais difíceis de serem lidadas do que, né? Agora também se a taxa de crescimento populacional é muito alta, aí a situação realmente é difícil. Depreciação do capital e os parâmetros alfa e beta. Bom, aqui a gente tem o produto por trabalhador, né, onde a gente tem a tecnologia, né, aqui que eu estava falando para vocês, se o progresso tecnológico está aqui no denominador, então ele reduz o produto por trabalhador, mas conforme ele vai acelerando, a tecnologia vai acumulando, então não é muito claro qual será o efeito, né, porque aqui a tecnologia está aumentando, né. Aqui, trocando essa tecnologia no tempo T pela tecnologia inicial, vezes a sua acumulação no tempo, né, a gente fazendo a linearização, que é a mesma coisa que a gente fez para o modelo com progresso técnico, mas agora a gente tem aqui essa parte, né, que é a parte de investimento em capital humano. Tá? Então, a gente fica, né, com essa parte inicial que a gente tinha, aqui a parte de investimento em capital físico, a parte de investimento em capital humano e a parte das taxas de depreciação ou da depreciação aumentada do capital, tá? E aí, de novo, né, como a gente está assumindo aqui, né, que as tecnologias e o progresso técnico é igual entre os países, né, a gente pode pôr tudo isso aqui dentro da constante, o que não couber aqui dentro da constante vai para o resíduo, né, e o resto aparece aqui na regressão. E essa regressão que eles estão estimando, certo? Aí, um pouquinho ali na convergência de renda, para vocês, né, uma coisa adicional, que é para vocês saberem como é que eles foram para essa convergência de renda, né, o que eles fazem? Eles pegam essa equação aqui e subtrai dos dois lados, né, a renda no período inicial. Tá? É por isso que ela aparece aqui e ela aparece aqui também, tá? Tá subtraída nos dois lados, tá? E essa outra parte aqui aparece por quê? Porque essa diferença, ela é aproximadamente a taxa de crescimento da renda, tá? E ela aproxima por esse ponto aqui. Então, esse E elevado a menos lambda T entra aqui por causa disso, tá? Então, a taxa de crescimento da renda, né, vai ser em função da poupança, do investimento em capital físico, do investimento em capital humano, da depreciação aumentada do capital e da renda inicial, tá? E aí, né, para haver convergência de renda, esse coeficiente aqui todo tem que ser negativo e significante, certo? E é isso que eles fazem lá no trabalho deles. Eu quis só trazer essa questão aqui junto com o capital humano, assim, nessas notas, para vocês verem da onde que saíam essas regressões, que elas não eram assim, caídas do céu, elas derivam do modelo, né? E aí as considerações finais, são as considerações assim, de quão bom é o modelo de solo, né, para prever crescimento.
né, ou para se ajustar, né, àqueles fatos do crescimento econômico que a gente falou, né. Então, aqui já dando essa diferença entre os modelos de crescimento humanos, desculpa, os modelos de crescimento exógenos, os modelos de crescimento endógenos, né? Então, os modelos de crescimento exógenos, eles têm retornos marginais decrescentes, tá? E isso, né, faz com que tenha essa dinâmica de transição, né, e faz com que a gente observe essa convergência de renda entre os países, né. E, assim, a gente observa realmente, né, então parece que faz sentido ter retornos marginais decrescentes no modelo, tá. Outros vão dizer que não, né, então a gente precisa ver isso, né. Mas, assim, por exemplo, até mesmo em relação ao capital humano, parece ter, né, esse retorno de marginais decrescente, porque como o Pacharolopoulos, né, eu já li esse paper uma vez, quando era aluna de PhD, por escolha própria mesmo, mas é um paper bem interessante, porque eu gosto de estudar retornos da escolaridade, mas é um paper sobre retorno de escolaridade que ele olha para vários países, vários dados que estão disponíveis para o país. Ele observa que quanto mais pobre o país, maior o retorno da educação. Ou seja, quanto menor o nível da educação, né, mais também o retorno. Aí a gente tem observado isso no tempo no Brasil também. Quanto mais, né, investimento tem sido feito em reter as crianças na escola ou prover faculdade, menor o retorno da educação tem sido no tempo, no Brasil também. Tá? Então, é bom, né, mas é ruim. É bom, por um lado, que a gente está aumentando o acesso à educação, né, da nossa população. Né? É ruim porque está reduzindo esse retorno da educação. Tá? E essa observação é uma observação que corrobora a questão de ter retornos marginais decrescentes. Tá? Só que tem uma outra observação, que é que se o capital físico, o capital humano tem retornos marginais decrescentes, o que deveria estar acontecendo? Nos lugares onde eles são abundantes, eles deveriam estar com uma taxa de retorno menor do que nos lugares onde eles faltam. Então, a gente deveria ver, né, capital, investimento saindo de países ricos, que tem muito investimento, indo para países pobres, que têm poucos investimentos. E trabalhadores qualificados saindo de regiões ricas, né, onde o retorno da educação é menor, que tem mais gente qualificada, e indo para regiões mais pobres. Mas não é isso que acontece. Tá? Vocês devem estar vendo também, acho que eu vou compartilhar isso também do porquê que teve isso, sobre saída de trabalhadores qualificados do Brasil. Não sei se vocês estão acompanhando isso, mas tem uma questão também, por exemplo, que a China vem fazendo cada vez mais, e os Estados Unidos sempre fez, né, fez assim, desde das guerras, não sei se vocês acompanham essas histórias, assim, mas muitos pesquisadores foram atraídos para as universidades americanas, eles também atraem muitos estudantes para as universidades, muitos ficam para lá, outros voltam para os seus países, mas mantêm parcerias, né, e o que é chamado nessa literatura, assim, de crescimento como brain drain, né, que você quer buscar, né, aquelas melhores cabeças, porque aquilo não vai ajudar o país a crescer. Tem a ver com esses modelos de crescimento exógenos que a gente vai ver ainda. Mas isso, né, é diferente da predição do modelo de solo, né? Isso está mais parecido com os modelos de crescimento exógeno que a gente vai ver na semana que vem, tá? Agora, tem razões, né, tem possíveis explicações para que tenha retornos decrescentes, né, do capital físico e do capital humano, e que mesmo assim eles não migrem para lugares onde falta capital físico e falta capital humano, que são
questões locais, né, questões institucionais, como, né, insegurança jurídica, instabilidade das instituições. Então, você vai investir num país que fecha o fluxo de capital toda vez que tem um problema de câmbio e não deixa, né, os investimentos estrangeiros voltarem para os seus países, né, sequestra o investimento estrangeiro. Então, começa a ficar difícil, né? Ou se você tem questões, por exemplo, um governo que subsidia demais um empresário que não é, sim, necessariamente produtivo, mas é um rent seeker, né? Porque ele está ali mais para viver à custa dos benefícios do governo do que produzindo, gerando emprego ou buscando ser lucrativo. O que vai acontecer? Né? Esse retorno da educação vai ser baixo, né? Porque eu vou buscar ter rent seeker, não é porque eu vou investir numa educação se eu tendo conhecimentos e conhecidos, eu consigo ter uma boa vida, né? Então, fica difícil. E essas questões, né, de corrupção, de expropriação, né, ou até mesmo às vezes de burocracia excessiva, que faz com que, né, também gere corrupção ou gere rent seeker, né? Então, cartórios são os exemplos de rent seeker, né? Você precisa ter uma assinatura, mas você precisa ter alguém que corrobore que a assinatura é sua. Aí, já não basta mais que a pessoa verifique que a assinatura é sua, você tem que ir lá e assinar na frente, né? Então, e tudo isso pagando taxas, né? Eles vivem, né, dessa burocracia, né? Então, e até pouco tempo atrás era um negócio hereditário, né? É um exemplo de rent seeker, de burocracia, né? Então, essas questões podem afastar mesmo, e até, né, por exemplo, se você começa, né, a dar mais condições para as pessoas que vivem nesse rent seeker do que para as pessoas que investirem em educação, que vão, né, que são pessoas que poderiam fazer diferença, você passa a não, né, não valorizar o pesquisador, o que acontece? Eles vão para outros países, né? E a gente está observando isso no momento atual, por exemplo, onde a gente mais precisaria de médicos, a gente está observando os médicos deixando o Brasil, né? A gente está observando pesquisadores também deixando o país, porque as condições estão muito difíceis, né? E as ofertas internacionais são muito vantajosas, né? É muito difícil. Então, é uma questão também para ser considerada. Mas eu estava falando tudo isso por quê? Porque é uma questão de ajuste do modelo de solo, né? E aí aqui essa questão de ajuste, ela falha, né? Mesmo com a gente achando, vendo evidências de que retornos marginais decrescentes do capital físico e do capital humano, a gente não vê, né, investimentos e capital humano saindo de países ricos e indo para países pobres, a gente vê o contrário, tá? E na verdade a gente vê o contrário para todos os tipos de trabalhadores. A gente vê para trabalhadores qualificados e não qualificados, geralmente eles vão para países, né, eles tentam migrar para países mais ricos, né? E aí essa questão, né, é uma questão de instituições, é uma questão de rent seeker, é uma questão de corrupção, mas também é uma questão também de qualidade de vida, né, que você começa a observar que a qualidade de vida é melhor em outros lugares, e aí você acaba, né, preferindo também morar em outros lugares, trabalhar em outros lugares. Tá certo? E aqui a gente finaliza a nota de aula, espero que tenha ficado, as notas de aula tenham ficado bem didáticas e que vocês tenham conseguido acompanhar essa discussão. Eu coloquei aqui as referências para os artigos, para quem quiser consultar. Esse do Manco especificamente, que é o que a gente fez a convergência de renda e agora esse modelo, eu disponibilizei no Tidia. Então, quem quiser ler, e para além das notas de aula, tá? O que é mais importante aqui, eu trouxe para as notas de aula, mas se vocês quiserem ler o texto, ele está lá disponível no Tidia, tá certo? Então, até breve, e era isso, gente. Só isso, um abraço.